Você se lembra de algum enigma na Bíblia? É uma forma também de linguagem figurada. E os livros poéticos também têm os enigmas, né? Pode ter, né? Um enigma é o que é um quiz, né? Que eles falam, quiz. No livro de Sansão tem lá o Sansão, né? Ele faz um enigma lá quando ele matou o leão, do forte saiu doçura, não sei. Mas nós temos um enigma também bem conhecido, que é o de Daniel, capítulo 5, do versículo 25 ao 28. Quando o Nabonido lá, o Belsazar, né? O Daniel era Beltesazar, né? O Belsazar, o rei. Ou era filho ou era neto do Nabucodonosor. Provavelmente poderia também ser um reino duplo, né? Poderia estar reinando dois reis ao mesmo tempo. Mas nesse momento ele não aparece a figura do Nabucodonosor, não. É o outro rei que está lá. E ele usa os artefatos, os objetos sagrados que foram tirados lá do templo e começa a usar para festa profana. Aí na hora aparece escrito lá na parede: Mene Mene Tekel Farsim, né? Aí o cara, mas olha só, irmãos, essa Mene Mene Tekel Farsim era a língua deles lá, tá? Eles conseguiam ler, só que não conseguiam interpretar o que significava. É a mesma coisa que escrevesse na parede de aqui em português, pesado na balança, falta persas. Pesado, balança, falta, persa. Eles não entenderam, mas era a língua deles. Só que era um enigma. Um enigma são palavras que igual a gente fala assim, que é o que é. Quem faz não usa. Quem usa não vê. E quem vê não quer usar. É um enigma. O que é? Quem faz não usa. Quem usa não vê. E quem vê não quer usar. Não. Quem vê usa. Quem você vê, pô. Quem está usando vê. O enigma é: quem usa não vê. Quem vê não quer usar. E quem faz não usa. Quem faz não usa, quem usa não vê, quem vê não quer usar. Caixão de defunto. É um enigma, né? Então a gente usa essas coisas. Então vamos agora para o livro de, se quiser abrir o outro arquivo aí, falar agora já vamos entrar no próprio livro, né? Livro poético de Jó. Então nós temos nós temos 5 livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Nós falamos aqui para os irmãos que, tirando aqui o livro de Jó e Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que foram livros que quase na sua totalidade foram escritos por Salomão, com exceção do Eclesiastes e Cantares, né? Mas os Provérbios, nem todos os Provérbios são de Salomão. Então nós temos ali, se você pegar o Salomão jovem, meia-idade e final da vida, então você vai ter ali a sequência, seria Provérbios, Cantares e Eclesiastes, que seria o fim da vida dele, quando ele vai fazer uma avaliação total da sua vida e vai chegar e vai dizer: rapaz, eu já experimentei de tudo que vocês podem imaginar nessa vida, né? E ele podia fazer isso, né? Porque ele era rei. Diga-se de passagem que até
o que Deus proibiu para um rei, no livro de Deuteronômio capítulo 17, veja só, Deuteronômio 17, Deus já sabia que haveria rei em Israel, tá? Então, Deus nunca é pego de surpresa. O Senhor já sabia que haveria rei em Israel. E ele já deixou aqui pronto, escrito, a partir do versículo 14 do capítulo 17, como é que um rei de Israel deveria se comportar quando ele fosse rei. Ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam, estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher. Entre os teus irmãos não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Então tinha que ser, para ser rei, tinha que ser judeu. Ele, porém, agora presta atenção, irmãos, vocês vão me responder se Salomão cumpriu o que Deus mandou aqui, ó. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos. Não, ele amava cavalo. Nem fará o povo voltar ao Egito. Não, o povo não voltou, mas ele foi buscar a esposa lá, né? Ele tinha trocentas esposas aí, tinha alianças com o Egito, outros reinos, né? Que mais? Não fará o povo voltar para o Egito para adquirir mais cavalos. Aí ele buscava cavalo lá. No Egito. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirás para si o quê? Mulheres. Todo errado. Em grande número. E é o que ele fez. Para que o seu coração não se desvie. Olha aqui, ó, Deus sabia que ia se desviar. E ele conhecia a palavra, rapaz. Você vê? Ele podia dizer: Senhor, mas você não deixou nada escrito, porque nem sabia se ia ter rei. Não. Ah lá. E ele sabia. E ainda colocou aqui, ó, para que não se desvie, não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Ele fez também. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas. Conservarás a cópia consigo e a lerás todos os dias da vida, porque para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir, e para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Não estou lembrado aqui, mas provavelmente o Salomão, apesar de ter cometido erro aqui, a palavra de Deus estava próxima aqui, né? Que ele é um homem que, apesar de tudo, foram 40 anos de paz, né? No reino dele. Mas, irmãos, mais para frente vocês vão ver que a palavra desapareceu. Só no reino de Josias, lembra? Que acharam o rolo da lei, estava no caixote onde guardava o dinheiro. O dinheiro estava por cima e a palavra escondida embaixo. Será que não tem alguma coisa acontecendo hoje? Dinheiro por cima e a palavra por baixo. Como que a Bíblia é tremenda, né? Parece que foi escrita hoje de manhã. Não é? Não, mano, é só ler lá tá lá no livro dos reis, né? Você vê lá o Josias, né? O filho de Manassés, né? Josias. Ezequias, Manassés e Josias, né? Manassés, acho que depois Amon e Josias. Amon e Josias, né? Acho que é Amon. Foi logo depois de Josias, era neto, né? Neto do Josias, do Ezequias. Josias está lá para os anos 600 das igrejas, mais ou menos. Mas Salomão é entre 970 e 930, ou seja, mais de 300 anos. Não, 600 não, pô. 600 já foi levado cativo já. Uns 800 e pouco, né? 780 por ali. O Josias ele foi o último rei bom, né? Assim, rei. Não, mas depois teve mais reis. Depois do Josias?
vai ter por Joaquim. Ah, não, sim, eu estou dizendo, depois o José. Ah, dos bons foi. O último foi o José. Foi o José. O José foi de 640 a 609, mais ou menos. E morreu de bobeira, né? Morreu de bobeira. Morreu de bobeira, não era para ir para a guerra, eu vou tomar. Fez igual o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande morreu. O Alexandre o Grande achava Deus, se achava Deus, né? Então, se a Bíblia, o livro da lei, ele foi contado no reinado de Josias, que é de 640 a 609, né? Imagina, são o que? São 300 anos, desde Roboão, desde o último ano do Salomão, vamos dizer assim, de 900 e 930, até 640, 630, são 300 anos. 300 anos só com um rei. Sem consultar a palavra do Senhor. Pois é. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o livro de Jó. Nós estamos 9h30, 9h40, mas eu tenho que sair. Tá, bom, fica à vontade aí. Então, através do primeiro livro poético da Bíblia, vemos que viver não é fácil e que pode implicar, inclusive, em sofrimentos e perplexidades. Então, nós vamos ver no relato da história de Jó, o autor aqui, eu achei interessante que ele divide o livro de Jó como se fosse uma peça teatral, né? Uma peça teatral, quando você começa o primeiro ato, então a cortina levanta, aí começa o ato acaba, a cortina desce, eles mudam todo o cenário, aí abre a cortina de novo, vem o segundo ato, né? Aí a gente faz nas peças da igreja também, já viu quando apaga a luz, muda as coisas, só não tem aquela cortina que não é teatro, né? Mas aí no teatro faz assim também. Aí no livro de Jó tem 3 atos, aí no terceiro ato vai ser a parte final, né, dominante, quando Deus vai restaurar todas as coisas para o Jó. Então, como diz aqui, né, através do primeiro livro poético da Bíblia, vemos que viver não é fácil. Então, todos nós temos, claro que ninguém passou aqui o que o Jó passou, cada um passa suas dificuldades, mas a vida, irmãos, a nossa vida não é uma coisa fácil, né? A nossa vida não é uma ciência exata. 1 mais 1, 2. Não vai ser assim. De repente 1 mais 1 vai ser 4 ali. Muitas coisas vão acontecer que não vão fechar, né? A gente faz projeto. Provérbios 16:1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas de Deus a resposta da boca. A gente faz plano, a gente faz projeto, e não está errado isso, não, tá? Temos que fazer mesmo, né? O próprio lá em Lucas fala assim: qual é o homem que quer seguir a Jesus, não se assenta primeiro para fazer os cálculos se tem como, né, construir, ou se tem como sair a guerra contra outro rei, né? Então isso é importante a gente fazer os cálculos. Mas a gente vai ver que na nossa jornada muitas coisas ruins e boas vão acontecer, mas que nós possamos aprender na história do Jó aqui, que nem só pelo fato, não porque somente em princípio na nossa visão coisas ruins estejam acontecendo, venha significar que Deus nos abandonou, ou que Deus se esqueceu de nós, ou que as promessas que Ele fez na nossa vida não se cumprirão. É que os caminhos que Deus tem na nossa vida são caminhos diferentes dos nossos, né? O próprio Isaías fala, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então muita gente quer entrar por um caminho, a gente quer pegar um atalho, e a gente é muito disso, né? Vamos cortar por aqui. Hoje tinha uma placa na frente de uma loja lá. Toda vez eu vejo que tipo uma moça que é esteticista, todo dia ela bota uma frasezinha filosófica lá, não é da Bíblia não. Hoje ela colocou assim, até uma moça parou e tirou foto. A vida é feita de etapas, não pula etapas, né? Não pode pular. E é uma realidade, né? Isso aí, a Bíblia fala com outras palavras, isso daí mesmo, né?
dia basta ser o mal. Então, a vida nossa tem um processo. O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, para você brilhar mais e mais, você vai ter que passar por etapas. E Jó passou por etapas. E o que é bonito na história de Jó é que quando tudo está bem e Deus está lá no seu lugar, né? Daqui a pouco chega lá os filhos de Deus, que a gente interpreta como os anjos, né? E entre eles vem quem? Vem o Satanás, o adversário. E chama a atenção como Deus tem prazer de dizer para ele: viste lá, meu servo Jó, homem bom, fiel e que se aparta do mal. Nossa, é uma coisa muito forte, né? Deus poder dar testemunho de mim. Quantas pessoas existiam já naquela época? Mas o Senhor está ali, ó. 10 filhos já, talvez netos, a Bíblia não fala, mas já tem 10 filhos, deve ter neto, né? Tanto é que quando morreram os filhos, deve ter morrido neto. Então não foram só 10 filhos, deve ter morrido muita gente, né? Mas Deus dá o testemunho, né? E a gente vai ver que Jó vai passar por testes, vai passar por etapas, né? Que Deus nos livre de passar por essas etapas aqui, mas que se viermos a passar por alguma coisa parecida, irmãos, nós possamos, como Jó fez, guardar a sua integridade. O que significa guardar a integridade? Guardar a integridade é não deixar de ser quem nós somos no todo. Íntegro. É igual você tomar leite integral, tomar leite desnatado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Leite desnatado nem é leite aquilo lá, né? Esse de caixinha já não é leite, imagina desnatado. Você tomar esse leite de saquinho aí e tomar um leite de caixinha desnatado, nada a ver, né? É outra coisa. Então a vida espiritual é assim também. Quando alguém vê integridade na gente, é igual pegar aquele copo de leite de saquinho. Agora quando pega o taranto lá, se estiver desnatado, não vai. Então que o Senhor nos ajude, né? Então, vamos começar aqui o estilo literário do livro de Jó. Para saber qual é o estilo literário do livro de Jó, basta verificar entre quais livros ele foi compilado no livro sagrado. Nós falamos que os livros poéticos, nós falamos que a Bíblia hebraica, ela está dividida em 3 seções. Se lembra? Quais são as 3 seções que estão divididas? Torá, que é a lei, são as leis, né? Profetas e livros escritos. Escritos, né? E os escritos, exatamente. Eu acho que é agiógrafos, né? Isso, assim. hagiógrafos. Agiógrafos. É grego, né? Ágio quer dizer santo. Santos, santificados, né? Escrito sagrado, né? É. Então, se ele está entre os livros dos escritos, né? Então ele é um livro poético, né? Não, pastor, mas os hebreus chamam de agiógrafos, que ágios é uma palavra grega. Hagios. Ágios, né? Santidade. Alguma coisa santa. Eles chamam Hagiógrafos. Sim. Escritos santos. Sim, esse é em grego. Grego, mas sim. Em hebraico é outra palavra, não é? Vekatobim. Vekatobim. Escritos. E os proféticos são os Nabim. Nab é profeta. Navim, profetas. Aí vem o Vekat e Vekatobim. Sim. Tá? Plural é sempre em. É Torá, Navim e Vekatobim. Ele está entre os Vekatobins, os escritos. Tá? Então já vimos que, pelo fato de estar entre os escritos, né, ele é um livro então poético. Imagine essa palavra de Deus aos corações feridos como uma peça em 3 atos, né? Quando as cortinas se levantam no primeiro ato, o cenário que surge pode estar retratando a história mais antiga da Bíblia. Nós não sabemos em que época o livro de Jó foi
foi escrito e quem escreveu o livro de Jó. Sabemos que provavelmente ele morava onde hoje é a Arábia Saudita, que ele morava em Uz, não é Ur. Ur é onde veio Abraão, né? Ur, dos caldeus, lá olhando o mapa aqui, Ur é aqui, né? Uz é a Arábia Saudita, é aqui embaixo assim, e aqui para cá fica Israel. Então provavelmente ele deve ter morado nessa região da Arábia Saudita aqui. Sabemos que é um livro antigo, por quê? Porque ele sacrificava pelos seus filhos. Ele então é um patriarca. E um patriarca, ele é um livro que é anterior a 1450, quando foi Israel recebeu a lei, né? Então ele é um livro que ainda não existia a lei araônica, né? Então ele faz parte dos patriarcas. Então provavelmente é um dos livros mais escritos. Há quem diga até que é mais antigo do que Abraão. Há quem diga, não tem como explicar, né? Não tem como verificar isso. Mas que ele era patriarca, porque pela fala dele, quando ele fala assim, olha, pode ser que ele é um homem que sacrificava aos filhos, acordava de madrugada, sacrificava para os filhos, pensando assim, meus filhos podem ter amaldiçoado a Deus ou ter pensado alguma coisa contra Deus, então já vou fazer o sacrifício aqui. Agora, como é que ele sabia que tinha que fazer um sacrifício, né? Se não tinha ainda lei? Aí vai cair naquilo que nós já falamos, que já tinha a lei oral, né? A chamada Mishneh Torah. Essa daqui é a Torá. No Antigo Testamento é a Torá. O Tanar, né? A Torá seria só os 5 primeiros livros da lei. Mas já existia antes dessa lei aqui uma lei oral. O Tanar é o antigo todo, né? Tanar. Torá, na realidade, são 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Tanar é todo o Antigo Testamento. Mas às vezes o judeu se dirige a todo o Antigo Testamento como Torá. Entendeu? Tanar é o Antigo Testamento todinho. Torá é só os 5 primeiros livros. Mas às vezes eles falam assim, está escrito na Torá, na Bíblia, né? Para eles, mas aí seria como se fosse Torá, seriam 5 livros, mas ele, quando, de repente o que ele está citando está lá em Salmo, mas às vezes ele fala assim, não necessariamente esteja falando só do Talmud, são as tradições. O Talmud, onde foi escrito a lei oral. Essa lei oral que existia antes, ou interpretação dessa lei aqui, elas foram escritas no Talmud. Sim. E ali tem as chamadas Midrash, que são as interpretações, e tem as Gemarás, que são os comentários dos sábios. A Bíblia é um livro que está escrito, ninguém mexe mais. O Talmud, se você pensar uma coisa diferente, levar, se você for judeu, pensou uma coisa diferente, uma interpretação nova, levá-la para o concílio de Jerusalém que tem lá, e eles, muito bom, vamos colocar isso aí vai ser acrescentado no Talmud. Ele está sempre, não é que toda hora muda, tá? Estou dizendo, se por acaso, é raro acontecer isso, né? Pode ser acrescentado lá, porque não é um livro não é a palavra de Deus, é só comentários, entendeu? Sim. Comentários da lei oral. É a mesma coisa que tu pegar um livro da Bíblia e tu não fazer comentários antigos. Você vai pegar o livro 19, capítulo 19 de Deuteronômio, você vai fazer todo o comentário dele. Aí, o Taranto, faz aí uma verificação, vê se está certo. Aí eu vejo lá, eu boto lá uma Guemará, que é um comentário, Taranto, eu acho que esse aqui. Aí vem o Rabino Oséias, mas o Taranto falou isso aqui, mas eu acho que ainda é isso aqui. Aí fica lá, já vai estar o comentário do Taranto e do Oséias. Aí vem a Rabina Ellen, fala, não, os dois estão errados, o certo é isso aqui. Aí ela vai ter lá, ela vai fazer a interpretação dela, que é o Midrash, é a interpretação daquele texto, entendeu? Não é a Bíblia, é a interpretação que foi feita da Bíblia, claro, mas não é a Bíblia, entendeu? Então o Talmud não é a Bíblia, ele é uma lei oral, porque nem tudo que o judeu faz está escrito na lei. São 613 leis. Vamos supor, assim, quando você for oferecer o cordeiro, tem que ser um cordeiro de 1 ano. Aí tá, você tem que oferecer o cordeiro. Aí
na lei só está escrito assim. Aí no Talmud ele vai fazer, mas referente quando você for matar o cordeiro tem que ser lavado no sabonete da Dove, tem que, um exemplo, tá? A faca tem que ser amolada direitinho, porque o bichinho tem que morrer cortando a garganta. Então são explicações que não estão na Bíblia, mas que os antigos passaram. São esses detalhes, principalmente da lei, entendeu? Então esse é o Talmud. Então é uma tradição. É a tradição que Jesus mandou o pau em cima dele. Vocês guardam mais a tradição do que a palavra de Deus. Porque essa tradição, aqueles vasos de água na frente da casa é tradição. Que Jesus multiplicou lá, água em vinho, lembra? Não tinha 6 vasos lá? Onde é que está na Bíblia botar vaso na frente da casa? Seria equivalente aos usos e costumes que tem hoje, o que tinha, por exemplo. Sobre o quê? Seria equivalente aos usos e costumes que tinha. Uso e costume, exatamente. Exatamente, é isso aí. Aqui no sul já quase não tem mais, né? Mas está bem mais brando. É mais ou menos isso daí mesmo. Entendeu? Vamos lá. Então, na primeira cena do primeiro ato de Deus está tendo uma audiência com Satanás, você fala audiência, a respeito de Jó. Esta cena é importante para nós no que se refere à batalha do bem e do mal. O mal é personificado em Satanás, que levanta dúvidas sobre os reais motivos porque Jó é um homem bom. Ele é bom também, tu tem cercado ele de bênção, né? Até eu. Tira aí as coisas dele para ver se ele não vai amaldiçoar o seu nome. Aí o seu, como é? Não. Conheço meu gado, vai lá, tira lá as coisas dele. Aí foi tirando, tirou os filhos. Você vê que começa tirando os animais, né? Ele vai comendo, é como aquele cara que vai tomando a sopa pela borda. Primeiro, os animais, os servos, né? Aí daqui a pouco os filhos, vai fechando. Daqui a pouquinho, tá vendo? Ele ainda continua fiel. Toca nele. Carne pela carne. Você está autorizado a tocar na carne dele, mas não mate. Aí quando toca na carne, não que não tenha sentimento pelos filhos, né? Quando você está, alguém vai visitar alguém no hospital, você não sabe a dor que a pessoa está sentindo, não. É subjetivo. Às vezes o cara não está se aguentando de dor, mas está ali. Ou está à base de morfina. Eu já fui visitar gente com estado terminal, né? Meu pai mesmo tinha estado em estado terminal lá. Minha mãe, mas eles injetam uma coisa que a pessoa, né? Até o médico uma vez lá chamou eu e minha irmã e falou assim, vem cá, vocês não. Ele falou assim mesmo. Vocês não querem que a gente acelere? Eu falei, não. Nós estamos orando para Deus curar agora. E minha consciência depois fizer um negócio desse. Eles não iam matar, mas eles dão uma coisa para a pessoa ficar dormindo. Sim. Sabe como é? Eu falei, não, quero estar com a minha mãe. Tanto é que quando ela morreu, eu estava do lado dela lá. Tadinha, né? Nunca fumou na vida, morreu com um problema de pulmão. Mas jamais fazer um negócio desse. Então, é subjetivo. Então, uma coisa é você ver a pessoa, outra coisa é você estar ali, ó. Então, aí vem o Jó. Né? Você sem perguntar? Ou vai não, se quiser, você fica à vontade, então. Vai lá. Vai lá. Interessante também como o diabo ele é audacioso. Ele está argumentando com Deus. Valeu, Zé. Obrigado, tá? Deus abençoe. Fica na paz. Meu pastor, vê que o diabo é audacioso. Ele está argumentando com Deus. Tá ok? O Satanás, como ele é audacioso, ele está argumentando contra o próprio Deus. Sim. E ele está colocando em jogo, ele está colocando em dúvida a fidelidade do Jó. Sim. Né? Só que Satanás não conhece Jó. Satanás conhece Jó por fora. E Deus conhece ele por dentro. Satanás conhece o que Jó tem. Deus conhece o que Jó é. E um dos grandes conflitos hoje na igreja para nós pessoalmente como cristãos, é fazer essa distinção, porque
muitos de nós só somos alguma coisa quando temos. Depois que você perde, ou eu perco, eu deixo de ser. Mas o Evangelho nos ensina que o ser, ele sempre vai sobressair ao que você tem. Sim. Lembra lá do rico e Lázaro? Sim. O rico nem nome tem, é rico. Sim. O Lázaro não tinha nada e tinha nome, era Lázaro. E até no inferno ele é Lázaro. E o rico no inferno é rico. É o rico. Só que é o rico morto, perdido. E o Lázaro não tinha nada, mas está no seio de Abraão. Porque Lázaro, enquanto viveu, não tinha, mas era. E o rico, ele tinha, mas não era. E aqui, esse primeiro ato, nesse livro poético de Jó, nós vemos exatamente essa, como bem você colocou aí, o termo que você usou foi ele confrontou, não, você usou argumentou, né? Então, audácia de Satanás. Então você tem o mal personificado em Satanás, né? Que levanta dúvidas sobre os reais motivos porque Jó é um homem bom. E a resposta a esta questão é respondida com o que teólogos costumam chamar de vontade permissiva de Deus. Sim. Deus estabelece um limite para que o mal atue e que Satanás tire tudo o que Jó possui, inclusive seus filhos. Satanás acusou Jó de ser justo porque Deus o abençoou com muitas riquezas e disse que se Deus lhe permitisse tirar tudo de Jó, Jó amaldiçoaria Deus. Então, esse primeiro encontro aqui, esse primeiro ato, né, esse primeiro embate, vai ser exatamente o confronto do bem contra o mal. Não é o encontro cósmico, né, como o maniqueísmo pregava, né? Os maniqueístas diziam que é uma herança do zoroastrismo, que dizia que no mundo existem duas forças cósmicas de mesmo poder, uma para o bem e outra para o mal, que estão em constante atrito, e elas então mantêm o equilíbrio, né? Mas está errado. Não existe força do bem que é igual à força do mal. O bem é o bem, né? E o mal é o mal, é a inexistência do bem. Quando não existe o bem, né, o mal prevalece. Então também o bem sempre é maior, sempre prevalece o bem. Por que o bem sempre prevalece? Porque o bem é. Deus é bom. A palavra de Deus diz que Deus é bom, né? Porque Ele é. Então, se Ele é bom, Ele é bom. O mal, para ele existir, ele jamais vai existir o mal. Por exemplo, se existir só Deus, o mal não existe. Ele pode existir potencialmente. Potencialmente, o que significa? Ele precisa de um veículo para se manifestar. E esse veículo ele surge quando então Lúcifer, né, ele se levanta contra Deus, pelo que a gente entende. E agora Satanás, que é o adversário, a palavra Satã significa adversário, né? E ele então se levanta contra o bem. Mas ele já levanta derrotado. Sim. Porque ele foi derrotado. E pegando um gancho que você falou, então não é que o bem vence o mal. O bem, ele é superior ao mal. O bem, ele é. O mal, ele só existe porque tem um veículo. Mas logo, logo esse veículo vai ser tirado. E vai prevalecer o que sempre foi. Sim. Que é o que Deus é. Ele é bom. É eterno. Entendeu? Deus não é fonte do mal. Essa discussão profunda e histórica entre teólogos e filósofos, né, é chamado de teodiceia. Exatamente esse confronto do bem contra o mal. Então, voltando para essa visão maniqueísta, que é uma herança do zoroastrismo, ele dizia lá que existiam esses dois seres, né, que é o Arimã. O Arimã é o deus do mal, e tem o outro, eu esqueci o nome, que é o do bem, né? Então, eles viviam em constante confronto. E isso aí foi sendo trazido, né? E chegou aí no século II, século III da igreja. O próprio
o Santo Agostinho foi maniqueísta. É uma filosofia, né? Uma filosofia. Graças a Deus depois o Santo Agostinho vai ter um encontro com o Senhor e ele vai passar a ser um combatente contra os maniqueístas, né? Então, queria falar mais alguma coisa? Não, pode parar, pode falar então. Então, aqui a gente percebe esse confronto do bem contra o mal, mas só lembrando sempre que não é que o mal venceu o bem. O mal, que o bem venceu o mal, desculpa. O bem é. O mal está aqui por enquanto. É tipo um pernilongo num ambiente eterno, ele está aqui, ó. No dia que acabar o veículo para a manifestação do mal, vai continuar o que sempre foi. E o que está acontecendo? O bem prevalece. Tá? Que o fim desse mal veicular, tanto é que Apocalipse promete que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. É um lugar que não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Por outro lado, aqueles que não se submeterem a esse bem, não se entregarem, porque é uma entrega, né? Ao bem, ao reino do bem, esses aí já estão condenados. Não é que será condenado, já está condenado. A própria palavra de Deus diz: aquele que tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida eterna. Essa vida é a vida Zoe, não é a vida Deus, né? Então aquele que tem um filho, esse já se entregou. E essa entrega, Lucas, ela acontece exatamente na nossa morte. Você tem que morrer, o taranto tem que morrer com as suas vontades, os seus maus costumes, seus pecados, aqueles mais terríveis. Quem não tiver, que atire a primeira pedra. Aí uma vez que eu morro, eu tenho que ressuscitar em Cristo e tenho que deixar o Espírito Santo de Deus formar essa nova criatura em mim, com uma nova mente, um novo olhar, um novo pensamento, um novo coração, uma nova perspectiva, um novo desejo de alcançar coisas novas. Porque o Evangelho, o próprio Evangelho, ele é uma boa nova, uma boa notícia. E o Evangelho, ele é uma nova constante, né? Conhecereis a verdade continuará nos libertando. Então essa coisa constante, não para, né? Ela é eterna, né? Até que a gente se transforme, né? Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, como resultado da vontade permissiva de Deus e dos intentos sinistros de Satanás, Jó perde 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentos e vários servos. Apesar destas perdas assolarem Jó, ele não amaldiçoou nem se rebelou contra Deus. Ele declarou. Eu acho essa declaração aqui de Jó uma das coisas mais profundas, rapaz. É que não foi com a gente que aconteceu, né? Mas eu acho tremendo isso aqui. Quando ele diz, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se a gente parasse para pensar, ainda que nós estejamos passando pelo mesmo processo de Jó, mas eu acredito que todo cristão deveria de vez em quando fazer uma reflexão com respeito a isso. É porque às vezes, Lucas, a gente quer tantas coisas, nós somos um ser inquieto, né? A gente sempre quer mais coisas, principalmente coisas materiais, né? É igual tem um filósofo chamado Schopenhauer, né? E ele falava sobre a vontade, que a vontade nós somos os servos dessa vontade, escravos dessa vontade. E essa vontade é uma coisa que nos impele a um exemplo, trazendo para um contexto moderno. Vamos supor que eu tenha condições, aí eu comprei saiu uma BMW aí que chama iX, já viu? Sim, 1 milhão e não sei quanto custa, né? Aí vamos supor que eu vendi tudo que eu tinha para comprar uma iX dessa, botei na minha garagem. Maravilha. Aí eu acordo de manhã, tá lá aquela iX azul escura, parece preta assim. Que coisa linda, tudo automático. Aí, Lucas, segundo Schopenhauer,
Depois de 3 dias que eu olhava aquela BMW na garagem, daqui a pouquinho aquele desejo que eu matei já vai me trazer angústia. Eu vou falar assim, poxa, mas era só isso? Será que não existe algo mais do que isso, do que uma iX? Aí o dono a equipe de venda da BMW, sabendo disso, já faz uma iX.1, porque botou uma anteninha agora aqui, ou um negocinho, um frizinho. Eu falei, não, é essa que eu quero. Aí eu vou não vou fazer isso daqui uma semana, mas um exemplo, né? Eu sou tão voltado para essa questão de saciar essa minha vontade, que eu vou lá e daqui uma semana eu troco por aquela iX.1. E assim a nossa vida, faz esse ciclo. Nós somos seres eternos ingratos, insatisfeitos, né? E quando o Jó faz essa oração aqui, ó, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se a gente pudesse parar de vez em quando e fazer um retrospecto, eu vejo hoje, eu sou casado, tenho uma esposa, 2 filhos, tenho um carro, estou vendendo meu apartamento lá, tenho meus bens dentro da minha casa lá, eu vejo uma tranqueira, todo mundo tem tranqueira dentro de casa, né? E eu fico pensando, rapaz, quando eu fui para a Marinha, eu fui com uma sacolinha, com um tênis, cheguei na Marinha, eu ganhei as roupas até da Marinha, ganhei tudo lá, né? Eu levei meu tênis, umas camisas, uma toalha que eu tinha que levar, umas 2 camisetas, um short, o resto ganhei tudo lá, uniforme. É mais ou menos esse pensamento. Às vezes eu fico olhando aquele monte de coisa, eu já parei para pensar, rapaz, olha como é que eu saí de casa quando eu fui para a Marinha, não era casado, não tinha filho, só tinha uma sacolinha, agora tem carro, não que a mulher e os filhos sejam tranqueira. Só estou dizendo quantas coisas que a gente adquire na vida, né? E a gente podia ser mais grato, né? E reconhecer que tudo que nós temos vem da parte de Deus. E Ele faz isso, né? No sair, ele nem roupa ele tinha, né? Da minha mãe. E para lá eu vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tomou, ou seja, Ele me deu. Estou triste, estou abalado, estou aqui destroçado, mas o Senhor também, da mesma forma que Ele me deu, eu reconheço que Ele tem o poder de tomar. E o que eu vou fazer nessa minha situação? Eu não vou amaldiçoar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, meu amigo, quando Satanás viu isso aqui, você falou, eu não te falei? Eu não te falei? É? Aí vai a partir daqui, que vai vir a doença dele, né? Vai vir a doença dele. Então, para a gente terminar aqui, apesar destas perdas assolarem Jó, ele não amaldiçoou nem se rebelou contra Deus. Ele declarou, no saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O filósofo chinês Confúcio afirmou, viemos ao mundo com uma mão fechada, desejando tudo. Deixaremos este mundo com nossas mãos abertas, levando nada. Então, viu aí? Viemos para esse mundo com as mãos fechadas, a criancinha quando nasce assim, né? Sim. Veio com a mãozinha fechada, desejando tudo, e vai embora com a mão aberta, não levando nada. Isso aqui não é versículo bíblico, é o próprio Confúcio que está dizendo, né? Então, mano, vai ser, na próxima aula a gente continua aqui, vai falar aqui, terminar essa parte aqui do primeiro ato, e já vamos entrar no segundo ato, né? Vai ser a chegada dos amigos do Jó, que é Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. O Eliú seria o neopentecostal mais novinho, né? Foi o último a falar, deixou os mais antigos falar, deixou os assembleanos, presbiterianos falar, os batistas, né? Aí ele, o neopentecostal, vai dar a palavra final dele, tá? Então, que Deus nos abençoe. Então, vamos encerrar aqui então essa nossa segunda aula de livros poéticos, e na próxima aula a gente continua então. Deus abençoe.